Sou Simone Dor, professora, e trabalho com literatura e literatura infantil. Estou aqui hoje para fazer mais um comentário sobre a literatura, só que desta vez a literatura infantil com a poesia. Então, a literatura infantil tem uma importância muito grande no desenvolvimento da criança. Ela teve o início na Europa, em meados do século XVIII, quando, devido às transformações sociais da época, a criança começou a ser vista como criança, deixando aquela concepção de mini-adulto para trás. A partir de então, obteve um novo status e, se antes consumia as mesmas obras literárias que eram dedicadas aos adultos, no novo cenário ela ganhou um espaço literário só para ela. Já no Brasil, apesar de serem publicados no início do século XIX, os primeiros livros de literatura infantil, foi só ao final deste século que os livros dedicados ao público mirim começaram realmente a circular. Atualmente, a literatura para crianças ganha cada vez mais destaque e tem esse prestígio bem refletido no mercado editorial, visto que são produzidos muitos livros da literatura infantil. A literatura infantil é como fundamental na formação do indivíduo. O hábito da leitura na infância, ela ajuda a despertar na criança o senso crítico. Além disso, auxilia no aprendizado. A base do pensamento é a linguagem. E a literatura fornece à infância alimentos primordiais para o seu desenvolvimento. Palavras, significantes e imaginação. Isso é o que nos diz o escritor e doutor pela USP, Ilan Breman. De acordo com a escritora e a especialista de literatura infantil e juvenil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Flávia Cortez, a criança adquire mais facilmente conhecimento, além de se comunicar melhor. E a leitura, em geral, faz com o indivíduo crescer, experimentar novos mundos, novas sensações, novos sentimentos. Já a família e os professores têm um papel substancial e também fundamental para auxiliar os infantes a desenvolver o gosto pela leitura. De acordo com Breman, as crianças, os infantes, precisam ter modelos de leitores e ter também o contato com os livros, seja em livrarias, bibliotecas, salas de leitura, salas de aula. Então, para Breman, toda a comunidade deve sim assumir o papel de formador de leitores. Já Cortez acredita que se deve fazer do momento da narração de histórias um momento de prazer. Esse momento de narração é sempre muito importante, inclusive nas escolas. E não apenas como uma avaliação do aluno. É importante que o aluno tenha esse estímulo para essa narração. Para Duarte, estimular o hábito de leitura da literatura dos filhos será muito mais fácil se os pais gostarem de ler e fizerem isso com frequência. Daí, entre os gêneros de literatura infantil mais indicados para ampliar na criança esse gosto pela literatura, há uma variedade deles muito grande que pode ser utilizadas em diversas técnicas e abordagens. E que também é essencial para a criança ter a liberdade de escolher os livros que ela quer ler, ter o acesso a eles sempre desde cedo. Daí é que a poesia ganha destaque entre os gêneros, pois ela aguça sempre a criatividade e estimula essa percepção do mundo. Porque a poesia é um espelho do funcionamento da alma infantil. Os poetas têm uma conexão direta com a infância. E ainda sobre a produção literária para as crianças, Cortez afirma que é uma atividade difícil e que o escritor precisa ser simples sem ser simplório. Já Breman, também considera essa tarefa um grande desafio, porque não podemos achar que as crianças aceitam ou precisam de uma literatura fácil, mastigada, simplificada. Muito pelo contrário, ele defende de que devemos proporcionar uma experiência em que os leitores se deslocam do seu lugar habitual para entender a leitura. É preciso ter muito respeito à inteligência infantil, frisa o escritor. Já Duarte endossa, ao dizer que, em virtude da especificidade do seu público,
a literatura infantil deve conter as necessárias adaptações, que, por sua vez, não devem redundar em simplicidade ou em postura repetitiva, uma vez que os valores dela exigidos são idênticos àquelas que contam para a avaliação dos textos literários destinados aos adultos. Então, é sempre importante perceber que não devemos subestimar a inteligência do nosso público infantil. Já o Brasil é um país privilegiado em autores de literatura infantil. Desde Monteiro Lobato, que foi quem inaugurou a qualidade e o fascínio por este gênero, vem se destacando e surgindo uma grande safra de escritores. Podemos citar, né, já desde Cecília Meirelles, com seus poemas, e entre eles, né, um poema que eu gosto muito, que está nesse livro aqui, Ou Isto ou Aquilo, que é As Meninas. Diz mais ou menos assim. As meninas. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia. Ah, pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, outra que se chamava Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia. Então, Cecília Meirelles já trazia, né, essa sensibilidade, essa sonoridade da poesia que faz com que a gente consiga atingir o fascínio das crianças. Junto, né, com Cecília Meirelles, uma grande escritora, temos também Elias José, Silvia Eurtoff, Ana Maria Machado, Lígia Bonjuga, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Celso Sisto, Pedro Bandeira, Ziraldo e outros tantos que a gente poderia ficar aqui citando, né, por um longo tempo. Mas vou trazer também aqui um poema, né, de Elias José, que diz: para dançar uma valsa é preciso só dois, o sol com a lua, o feijão com arroz. Na verdade, esse poema é de José Paulo Paes. Eu trouxe aqui também outros livros de escritores, né, de poetas, como Olavo Bilac, que é este livro, O Pássaro Cativo, que trazem poemas também muito interessantes para esse público infantil, no qual a gente aposta muito com o hábito de leitura. A boneca. Deixando a bola e a peteca, como que ainda há pouco brincava, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava. E nenhuma se continha, e nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxavam por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga, ficaram sem a boneca. Então fica a dica, né? O livro Pássaro Cativo, de Olavo Bilac, que traz poesias infantis e infanto-juvenis. Outro poeta que brinca bastante com as palavras, com o ritmo, com a sonoridade que a poesia pode nos trazer, é o Mário Pirata, com este livro, O Fazedor de Balões. Também muito interessante, com várias poesias. Temos ainda Elias José, Ferreira Goulart, Manuel de Barros, Mário Quintana, que dizia assim, Mário Quintana, com X escrevo xícara, com X escrevo xixi. Não faça xixi na xícara, menino, senão o que vai ser de ti? E com este poema, então, encerro a nossa conversa, deixando aqui as sugestões de livros para uma leitura agradável, tanto adulto quanto infantil, e para que os pais possam trazer, os professores também, trazer a essas nossas crianças o gosto, o prazer de ler
uma poesia infantil. Muito obrigada.